A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, porque o Senhor Deus é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, que governa sobre todos os governos. Aleluias, porque Ele é o poderoso, o majestoso, tremendo e anda sobre as águas. E as águas já estão presentes. Quero dizer para a voz da parte do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos agradecer ao Senhor Jesus que chegamos aqui. O laço partiu e escapamos, porque Deus é bom e maravilhoso. E a sua benignidade dura para sempre. Obrigado, meu Senhor Deus poderoso, Senhor dos exércitos. Estamos aqui diante de uma campanha direcionada por ti, Jesus, que enviou os teus anjos santos para acampar em cada casa que recebeu esta campanha, dado ordens de ti, Senhor, para que possa estar ali guardados e possa estar ali, Senhor, colocando com todas as suas armas para impedir que o inimigo adentre desses locais, dessas residências, dessas empresas, desses automóveis. Eu não sei, Senhor, de que cenário o Senhor colocou acampados os anjos para vir, aleluia, em proteção do povo teu que crendo na tua palavra, conforme tu dissestes. Confia no Senhor, que Ele te sustentará. Creia nos profetas e tereis recompensas, terei prosperidade. Eita Deus. Amém? Graças a Deus. Olá, faz um coração para Jesus. Glorifica o nome dele. Você chegou aqui no terceira parte, o terceiro dia. É o terceiro dia da campanha. Se você chegou aqui hoje pelo primeiro dia, fica aqui. Depois se retorna e começa no primeiro dia. Você vai ter, aleluias, diante de tuas mãos, direção, chamamento, aleluias. Você vai ter sustento do eterno e você vai ter, aleluias, todas as estratégias que Deus vai te entregar diante dessa grande batalha. As afrontas, as guerrilhas surpresas que aconteceram no processo. Você vai ter entendimento espiritual, assim como Jesus me trouxe o Espírito Santo de Deus para que dirigisse essa campanha. Deus vai estar contigo e vai dar vitória, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que possa voltar atrás. Mas Deus está dizendo, oi, é um tempo grande de batalha, aonde tua mão não sabia o que fazer. É isso que está na campanha. A campanha foi dividida em 4 partes, irmãos, e de maneira fenomenal, porque Deus fala em mistério, Deus traz resposta, Deus traz entendimento. A campanha trouxe, aleluia, esse posicionamento no dia 1. No 2, você foi surpreendido com a guerra, a batalha, e agora nós estamos na capítulo da parte 3 do 2 Crônicas, capítulo 20, que Deus me trouxe para dividir em 4 partes. E hoje é para dizer que é o nome até do título da campanha. Estamos na terceira parte. Essa guerra não é sua, pega as espadas. Eu estou com a minha aqui agora, porque na terceira parte, que essa guerra não é sua, nós vamos estar a partir do versículo 13, para a glória de Deus. Já declara aí nos comentários. Fala com o nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor, a minha mão não vai, mas a tua vai. Porque essa guerra não é minha, é do Senhor. Amém? Escreve aí, essa guerra não é minha, é do Senhor. Glória a Deus, é Ele purinho te posicionando para a próxima etapa, que vai hoje, revelar hoje o que vamos fazer, o que você, doutorado, vai fazer. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Senhor, meu Deus, todo tipo, Senhor, de barreiras, de empecilhos, impedimentos, de setas. Neste momento, Senhor, te clamo para o teu santo, poderoso nome, santo, santo dos santos que tu és. Que vem agora, Senhor, que quebra esse laço que veio de interrupção, para que teu nome será glorificado com esta campanha. Amém, irmãos? Irmão, não é fácil estar diante de uma batalha. Acabamos de sair de uma campanha Esther e foi tremendo. Amém? Mas Deus, quando manda, a gente só obedece. E bate retirada toda seta inflamada do maligno. Ele retorna de um caminho onde nunca deveria ter vindo. Retorna para o 7. Amém? Pega a espada, que o Senhor já está aqui. E pedindo ao Senhor a reverência do Senhor. Que nós temos que estar reverente à palavra. E a espada, ela corta. Corta de lá e corta de cá. Para a glória de Deus. Vamos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Porque
porque Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Banaía, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse, escute todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor, não tenha medo e nem fique desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. 16. Amanhã desça contra eles. Eis que virão para a subida de Zizi, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente no deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tome suas posições, permaneça firmes e veja o livramento que o Senhor lhe dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenha medo nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. 18. Josafá prostou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostou-se em adoração perante ao Senhor. E então os levitas, descendentes de coatitas e dos coreitas, eita Jesus, pega aí, descendente dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Você pegou aqui, tem direção de mínimos detalhes. Andarás. Aleluias, porque Deus, quando fala, Ele nos fala. Quando Ele não nos diz, Ele não diz. O povo tem mania de querer dar uma emendadinha. Oi, aqui no Nordeste a gente fala emendadinha. Oh meu Deus, glória a Jesus. Deus está dizendo, eu ajo em locais que ainda persiste com culturas, para que possa ficar confuso a minha palavra. Eita Deus, eu não sei porque Deus falou desta maneira, mas quem ouviu vai saber do que se trata. Graças a Deus. Então não olhe pelos olhos dos homens, olhe pelos olhos da fé, que até da cultura Deus ali pode usar para revelar-se ao seu povo. Amém? Graças a Deus. E aí quando Ele fala, se revela, aí não mistura, aí vem a voz dele purinha e vai identificar que o Eterno está agindo. Eita, meu Deus, eu não sei como foi que chegamos aqui, mas Deus falou. Amém? Irmãos, a parte 3, ela vai do 13, vamos acompanhar até o versículo 19. Deus fala comigo nos números. E eu sei o que significa cada um deste número. Deus, Ele mostra como Ele quer. Um representa a guerra e o outro representa a bênção. Eita Deus, Deus é o Deus de vitória, Deus é o Deus de confirmação, Deus é o Deus que faz e não deixa, aleluias, ninguém confundido, porque Ele tá aí, só confunde o teu inimigo, para que as coisas do céu desçam na terra perante a vossa vida, porque é assim que Deus é, Ele faz e quando Ele faz, Ele faz. E aqui, nesta cenário, que eu ia falar outra palavra no verbo feminino, mas neste cenário, tem uma coisa bem curiosa que Deus colocou e eu vim para falar com você. Mas vamos aqui em diante do que Deus relatou para mim e para te entregar. Deus trabalha em ordenância, organização e disciplina. Josafá teve a notícia da ameaça, ele se posicionou. E ele se posicionou, como foi que ele fez? No versículo 3. Ele fez um jejum e buscou o Senhor. Eita Deus. E depois ele foi surpreendido na parte 2. E o que foi que ele fez?
Aleluias. Ele colocou e fez uma oração quando ele se colocou à frente de Deus para dizer: não sei o que fazer, fui surpreendido, aquele que eu fiz o bem me pagou como mal. Eita, essa é a segunda parte. E a terceira parte Deus traz aqui. Agora, coloca meu povo para orar, coloca para louvar, me adorar, porque nesta guerra não tereis que pelejar, abassuri andarás. Essa é a ordenança 3. Mas nessa ordenança 3 tem mistérios e tem detalhes. E é muito importante você entender isso. Rasuragandarassai. Aqui diz a palavra do Senhor que todos os homens, nós já passamos por todas as etapas que Deus direcionou, que todos os homens ali de Judá e suas mulheres, inclusive criança de colo, Deus está falando, viu? Eu não sei de que maneira Deus está fazendo. Reúne todos na sua casa, quem está contigo, caminhando contigo, que está de coração já andando contigo na caminhada, porque aqueles que ainda não, Deus vai fazer a graça. Deus vai fazer, aleluias, a obra que Deus não é homem para que minta, filho do homem para que volta atrás, porque o Senhor é nosso Deus de obras completas na sua casa. Rasurai. Aleluias. Reúna todos até os de colo, não fica ninguém de fora. Eita, Deus está dizendo, eu vou dar direção de pessoas, de quantas são e quem são, até mesmo uma, duas, eu não sei, mas Deus vai te dizer quem é. E coloca-se diante do Senhor. Aqui diz que foi na assembleia. Eu não sei se esse é Deus, é manto que Deus entrega. Se você fazer uma oração diante do teu povo, que ora com você. Aleluias. E aqui ele diz assim, ó: diz o Espírito do Senhor desceu sobre um profeta. Eu fui buscar nas escrituras, diz que esse nome desse profeta só é citado aqui desta vez. E é a única vez que fala o nome desse profeta chamado Jaziel. Ele é descendente de Asaf. E aí você vai ver o manto e o mistério de Deus agora. Que quando Deus quer entregar algo no meio de uma, aleluia, orientação do céu, de uma campanha, ele pode revelar o que ele quiser. Rabashuragandarai. E ele era descendente de Asaf, estava no meio da assembleia. E ele disse, então o Espírito do Senhor sobreveio sobre Jaziel, sobre este profeta. Oi, não questione profetas. Tu não conhece a vida deles. Oi, corta de lá e corta de cá. Para que Deus não venha com sua mão forte sobre você, como fez lá 600 anos antes. Arai, xaracai, é isso aqui que Deus me trouxe como manto revelativo. Urassurbarai. Porque 600 anos antes, muitas águas passou debaixo da ponte, né? Até chegar aqui em Josafá, até chegar aqui em Asa, seu pai, que agradou a Deus, o seu reinado. Aleluias. Rabadassurai. Deus é bom, irmãos. Satanás que quer confundir sua visão, mas não permite, é oração, jejum, oração. Aqui foi um tempo difícil, aonde entendeu que a minha mão humana, a sua mão humana não vai resolver. O que resolve é a mão do Senhor. E eu vou dizer porque Deus trouxe esse manto. E o Espírito de Deus desceu sobre o profeta Jaziel, que é da linhagem de Asaf. E que essa história não foi tão bonita assim há 600 anos atrás. Lá em Êxodo 16, Êxodo capítulo também 4. Para dizer que teve os dois momentos que essa linhagem, aí lá no final que eu disse, presta atenção, os coatitas e os coroitas. Não foi muito simpática o que aconteceu lá. Coraitas, do povo de Corá, aquele que a fenda entrou, Deus abriu e Seom, foi a Seom e desceu todo mundo. Mas teve os de Coates, descendência de Arão com Moisés. Eita Deus. Que foi em dois momentos bem diferentes e distintos. Em todos os dois, tinha uma questão em comum, que era a ciumeira e ir lá justificar o seu papel, que estava se achando que não era o favorável para eles. Deu ciúmes. Primeiro teve a rebelião. As duas situações teve rebeliões. E aqui nesse primeiro momento, lá no 4,
de Êxodo, diz a palavra do Senhor, que fala falando dos seus aleluias, do teu povo ali, que foi ali questionar. Foi questionar. E aqui os deveres daqui dos levitas, do povo de Coate, os coatitas, né, que são descendência de parentesco, são os primos de Moisés. E os coraitas, os de Corá, ambos com linhagem. Aleluia. Só que eu quero dizer para mim e para você, irmãos, que nessa abordagem lá dos Corá, de Coré, como é que você deseja pronunciar, ele vem daquela tribo de Ruben. Ele estava ali, e nesse momento, quando Deus, eles foram questionar, foram 250 homens no meio ali dos príncipes, para dizer na congregação, para chamar a assembleia, para poder questionar sobre Moisés. E se rebelaram ali, Deus disse aqui, irmãos, foram 250. Ele disse, se afaste, porque eu vou mandar fogo, queimar. Melhor, vai ser surpreendido, Deus vem com guerras, nos surpreende, algumas delas cavadas no passado. Mas aqui Deus é tão generoso, sua benignidade dura para sempre, que consertou um pouquinho, ou melhor, esse povo de pouquinho foi consertado. Mas Deus grandemente fez grandes coisas, que ele esqueceu o mal, que ele joga o pecado no mar do esquecimento e traz à memória o que é de bom. E a sua benignidade dura para sempre. Tanto em um caso de rebelião quanto a um quanto ao outro, que era questionando, que queria queimar os incensos, os 250, então ainda fez um desafio, então que o próximo Deus mesmo diga quem é que é santo, santo mesmo, porque eles queriam ficar próximo do tabernáculo. Aí vem uma coisa importante que Deus colocou em meu coração aqui, que os levitas, descendências, que aqui veio a descendência de levita de Asaf, a gente conhece tão bem tantos dos salmos, essa descendência, eles ficaram com uma parte de levitas, mas posteriormente também foi designado de porteiros, guerreiros das portas dos templos. E dessa linhagem de levitas, aleluias, veio sim Samuel, aquele que foi na terra. Eita Deus, que Deus encheu de unção e habilidades, juiz, aleluia, sacerdote, aleluias, e profeta. Mas também a gente veio para entender que os coatitas, que são das descendências de Coates, que também foram questionar a Deus, e depois teve que Arão, mas Moisés interceder, porque aquelas pragas vinham para matar todos, porque também foram rebelar-se contra o Senhor. Aleluias, do quanto que Deus colocou na mão de Moisés. Entendeu que debaixo de oração e de clamor, Deus, ele vai e estende tua mão de misericórdia. E aquele povo foi tido com mão de misericórdia. Veio pragas, devastando ali tudo, mas interrompeu, porque Arão e Moisés chamou para ir orar a Deus e pedir a ele clemência. E parou ali. Diz que foram 14 mil, viu? 14 mil atingidos. Eita, pela pestilência naquele momento, pela mão de Deus. Então, tenha cuidado. Isso traz para cá, cortando para cá, porque Deus também me ensina. Ele também me traz ensinamento. Então, pega aí a tua visão. Não questionar um profeta. Tu não conhece a vida dele íntima ou a vida dela íntima. Mas também Deus, quando quer levantar um homem ou uma mulher de profeta e honrar o nome dele na terra sobre esse profeta, como diz aqui na escritura, não teve nenhum momento mencionado, nenhum momento depois, o nome de Já. É um nome diferente, meu irmão, que eu vou repetir para a glória do nome do Senhor Jesus, que é o nome de Jaziel. E o Espírito de Deus desceu. E todas as coisas cooperaram para o bem tua vida que o Senhor faz. E aí a sequência, chamou o Espírito de Deus, desceu sobre o profeta e disse assim: te diz o Senhor, essa é para você. Não tenha medo. Não se desanime diante dessas batalhas que está dizendo, é uma atrás da outra, é uma atrás da outra, é uma atrás da outra. Não se desanime por causa desse exército grande que se levantou surpreendentemente, que você achou que foi surpreendentemente. Tem consequências, tem sequelas, mas Deus limpa, porque Ele está vendo o trabalhar da sua vida, como viu em Josafá. Ele entrou logo a notícia, jejuou e foi pedir a orientação a ele, disse, olha,
Eu já vou dizendo para tu, Senhor, meu Deus poderoso. Eu não tenho como fazer nada disso aí. A minha mão aí eu não vou alcançar nada. E se você ainda está com orgulho achando que tua mão vai ajudar, recolha ela para que Deus possa operar. E aqui Deus falou com poder no meio da congregação, através do profeta, por isso não questione profeta, que esse cenário foi mudado. Lá teve um cenário de repreensão, castigo, que se rebelaram contra Deus, esses mesmos povos, esses mesmos servos da casa do Senhor, coatitas e coraitas. Olha que cenário lindo modificado. Aqui diz a palavra do Senhor. E então os levitas e descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram e louvaram em voz alta ao Senhor. Eita, Deus conserta, não conserta não? E descendência se passou 600 anos. Então Deus está dizendo para mim e para você, não tem maldição que fique sobre você, na qual você tomou a decisão que não faz o que eles fizeram. E ainda clamou piedade para que perdoe seus antepassados. E aqui os coatitas e os coraitas estavam debaixo da unção, louvando e adorando no templo. E o inimigo caindo, Satanás sendo derrubado, Baal sendo destronado na sua casa, querendo dragar suas finanças, querendo dragar sua vida, sua saúde. Satanás caindo e sendo destronado, todo tipo de iniquidade dentro da sua casa, limpando o teu marido, limpando tua esposa, consagrando os teus filhos, Jarabadassuri andarás, porque a guerra que você apresentou aqui, eu não sei. Coloca nos comentários qual foi a guerra. Diga, veio na minha família, veio nas minhas finanças, veio no meu cônjuge. E diz hoje, Senhor, faço coração para o Senhor que essa história foi mudada. Porque assim como teve aqueles revoltosos no passado, 600 anos depois, aqui estava coatitas e coraitas fazendo o que era o certo de Deus. Adorando sem questionar. Questiona ou adora. Sem questionar, só adorou, porque a tua mão não vai. Esse exército foi grande que veio contra a sua casa, a sua vida. Seu projeto é grande. Oi, e tem pra mulher aqui, de Deus e homem de Deus, dizendo assim, olha, e tá perdurando uma situação aí grande que você não sabe que faz, mulher. Porque você ainda não entendeu que ele te chamou pra você agir com um propósito. Fiel em mim. Assumindo papéis. Deus tá falando com a mulher aqui. Aleluias, que corre como um fuga. Aleluias, mas aqui se posicionou todo mundo. E aqui a bênção do Senhor estava derramando. Não olhou mais para o problema. A grande guerra do Satanás que veio para lhe oprimir, lhe derrubar, ainda fez ameaça. Mas você diz, meu sangue está o sangue de Jesus. Sobre as suas veias, suas artérias, desce o sangue de Cristo. E ora, e coloca o povo para orar, coloca o povo para adorar, e fala do meu nome, que eu estou derrubando teus inimigos, destruindo essas potestades, enviando os anjos de falanges do céu, de hierarquias, aleluias, serafins, querubins, eu não sei quais são as hierarquias, mas Deus, estou mandando hierarquias para derrubar potestades de hóstias malignas que veio com força na sua casa. E Deus diz, hoje tu tomou uma decisão, já está um terceiro dia, e agora é hora de adorar. Hoje é o dia de adorar. E aqui diz o Senhor dos Exércitos, olha, e o profeta escolhido a dedo, tinha tantos ali, mas aqui diz que os coatitas, irmãos, eles ficaram responsáveis pela parte, aleluias, de tomar conta das coisas, aleluias, das purificação dos objetos sagrados. Aleluias. Porque os coraitas ficaram como levitas, porteiros. E aí nós temos, por exemplo, nos dias atuais, que fazemos essa divisão nas congregações. Mas os coatitas ficaram com as coisas sagradas. As coisas mais sensíveis. Deus já está falando com você, viu? Tem coisas sensíveis espirituais que eu despejo sobre você. Para que você perceba, adentrar em lugar, em situações, já proclamar a visão de Jesus sobre este lugar. E nessas coisas sensíveis, onde tem purificação dos objetos,
Essa ficou a herança daqueles de Coates. Eita Deus. Que são os parentes mais próximos de Moisés. Oi? 600 anos antes. Entendeu? O cenário foi mudado. Satanás pensou que o antepassado lhe perseguiria. Ia ter morte de fenda. Ia ter morte de queimação. Ia ter morte de assassinato. Ia ter morte prematura. Mas perdeu Satanás. Porque aqui foi a nova linhagem que resolveu adorar. E não questionar seus líderes. Não questionar Deus, seu líder maior. Não questionar. E Jesus é tão bom que intercede eu e você. Hoje foi tremendo. Não, nada foi à toa. Deus deu direção. Deus disse onde começa, onde termina. E que agora é hora de adorar. Eu não sei que momento você vai separar para adorar. A oração começa com esse terceiro dia. Que você vai abrir ouvindo a palavra. Que ela é a palavra que liberta e cura. E traz conhecimento. E conhecimento traz poder. E depois Deus disse, e agora entra a parte espiritual. Você vai adorar. Adorar. E não adorar de 1 minutinho, nem 2 minutinhos, não. Tu vai adorar, porque aqui diz, parece que a congregação demorou. E adorou, e adorou, e adorou. Porque tanto que diz amanhã, significa que o dia inteiro adorou. Eu não sei que momento de dia inteiro você vai prolongar. Se vai ser 12 horas, 2 horas, 4 horas, 2 horas, 60 minutos, eu não sei. Mas separa para adorar, porque amanhã, diz a palavra do Senhor, você vai estar na 4ª parte, amém? Graças a Deus. Faz um coração para Jesus e adora. Adora, porque esse meu Senhor, Ele é poderoso, majestoso. Toda a honra e toda a glória é Deus. É dele, para Ele, meu Deus. Aleluias. Poderoso é o Senhor, amém? Graças a Deus. E ao Cordeiro, poderoso Deus, aleluias, amém? É Jesus, Cordeiro do Senhor que intercede por você e por mim. A paz do Senhor, graças a Deus.